Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias aqui, tá? Nós vamos fazer agora uma questão dentro de um tópico do raciocínio lógico que é muito discutido por muitos alunos quando isso acontece, quando se chega a essa parte da matéria. É o que nós chamamos de verdades e mentiras. Você vai perceber que existem algumas questões que se trata de um crime, tá? Esse crime ele pode ser um crime bárbaro, tipo um assassinato, ou até mesmo um roubo de um chocolate por uma criança, como você vai perceber ao longo das questões. Mas normalmente é um problema que traz alguns personagens e cada personagem vai falar uma coisa, vai dar a sua versão do caso e a nossa missão normalmente é descobrir o culpado, beleza? Mas aí tem alguns detalhes que você aplica que não fica tão complexo assim e é o que eu vou mostrar para você, beleza? Então vamos começar a nossa questão. Eu peguei o seguinte exemplo. Vamos lá, um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa. Então, essa aqui é a nossa primeira informação importante, que o nosso crime é apenas uma pessoa que cometeu ele, de um grupo de 5 suspeitos. Essa é outra informação importante, a quantidade de personagens que tem o nosso problema, beleza? Aí é uma questão que colocou nomes. Nós temos Armando, Celso, Edu, Juarez e Tarso. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Aí cada um dá a sua versão do caso. O Armando disse, sou inocente. O Celso disse, Edu é culpado. O Edu disse, Tarso é culpado. O Juarez disse, Armando disse a verdade. O Tarso disse, Celso mentiu. Ok, até aí nenhum problema. Continuando o problema. Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu, essa parte aqui, ó, deixa eu até frisar para você. Apenas um mentiu, é que vai ser o pulo do gato. Então, deixa eu colocar aqui, ó, vai ser o nosso pulo do gato. Anota aí, certo? Porque é aqui que vai estar a cereja do bolo que eu vou mostrar. Mas isso é no final. E que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é... Muito bem. E aí você observa aqui que nós temos as alternativas. Deixa eu voltar aqui, ó. Amando... Letra A, ou foi o Armando, ou foi o Celso, ou foi o Edu, ou foi o Juarez, ou foi o Tarso. Nós vamos ter que descobrir ao longo do problema. E aí eu montei uma tabela que o primeiro passo para você resolver uma questão como essa é entender a tabela. Veja que essa tabela ela possui 6 colunas. Primeiramente, essas 5 últimas colunas aqui referente a cada personagem. Então nós temos aqui ó, o Armando, o Celso, o Edu, o Juarez e o Tarso. E eu coloquei 5 linhas... porque é para cada personagem também. Na verdade, você pode entender como sendo para cada alternativa. O que eu quero dizer? Nessa primeira linha aqui, ó, você vai colocar aí, você pode colocar letra A, aqui nós vamos pensar na letra B, aqui na letra C, aqui na letra D e aqui na letra E. Já já você vai entender. E aí, para ficar mais assertivo e você, não sei, ganhar tempo ou ficar mais organizado, eu vou fazer o seguinte, ó. O que o Armando disse? O Armando disse, sou inocente. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para eu ficar lembrando. Sou inocente. Certo? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Sou inocente. Lá vai eu escrevendo inocente errado aqui. Deixa eu... a borracha aqui. Sou inocente. Caneta. Então, você vai pôr aí, ó. Sou inocente. Vou pôr só assim que dá pra gente lembrar. Então, vamos escrever aqui, ó. Sou inocente. O que o Celso disse? O Celso disse assim, Edu é culpado. Então, eu vou vir aqui no Celso e vou colocar o que ele disse, ó. Edu, vou pôr só assim que dá pra gente saber. Culpado, certo? O que o Edu disse? O Edu fala, Tarso é culpado. Então, ele fala que o Tarso é culpado. E o que o Juarez disse? Armando disse a verdade. Então, aqui ele falou assim, ó. Armando disse verdade. Só pra gente lembrar, é tipo um rascunhozinho mesmo. E o Tarso disse, Celso mentiu. Então, eu venho aqui e coloco, Celso mentiu. Pronto.
Aí, por quê? Você vai ver que a gente vai usar essas informações o tempo todo. A primeira coisa que você vai fazer, então, você vai pegar aqui na letra A e vai colocar, ó, Armando. Você vai começar a entender o jogo agora. Armando. Nesse primeiro momento, nós estamos focando na letra A. Nós vamos trabalhar com a ideia de que o culpado foi o Armando. Então, na nossa cabeça, na sua cabeça, você já sabe quem é o culpado. Mas mesmo assim, você vai colher as informações. Então, na sua cabeça, o culpado é o Armando. Já é culpado. Você, para resolver uma questão como essa, você tem que partir do princípio que você já tem o culpado. Senão, vai ficar muito complexo. Então, por exemplo, na minha cabeça é o Armando. Então, eu vou seguir as alternativas e depois eu te explico por quê. Mas vamos lá. O Armando é o culpado. O que o Armando disse? Sou inocente. Então, se eu sei que ele é o culpado, eu posso afirmar que o Armando mentiu. Certo? Que o Armando mentiu. Porque se eu sei que ele é o culpado e ele fala que é inocente, então ele mentiu. O que o Celso disse? Edu é o culpado. Ou seja, o Celso, ele mentiu também. Porque nós sabemos quem é o culpado. É o Armando. O que o Edu disse? Tarso é culpado. Então a gente conclui que o Edu também mentiu. Porque nós sabemos que foi o Armando. Beleza? Tá acompanhando? O que o Juarez disse? Armando disse a verdade. Então, por exemplo, o Armando disse que sou inocente. O Juarez fala que ele disse a verdade. Mentira. Porque nós sabemos que ele é o culpado. Então, o Juarez também mentiu. O que o Tarso disse? Celso mentiu. Ó, de fato, Celso mentiu. Então, o Tarso, ele falou o quê? A verdade. Pronto. Deixa essa análise aqui. Eu vou te pontuar no final. Vamos fazer com todos. Agora, nós vamos partir do princípio que o culpado é o Celso. Então, nós vamos para a letra B. O culpado agora é o Celso. Não é mais o Armando. O Armando falou assim, sou inocente. Ou seja, verdade. Uma vez que nós sabemos já que o culpado é o Celso, se o Armando fala que ele é inocente, então ele disse a verdade. O que o Celso disse? Edu é culpado. Ou seja, ele mentiu. Tá? Ele mentiu porque nós sabemos que foi ele, foi o Celso. O que o Edu disse? Tarso é culpado. Então, o Edu, ele também mentiu. Vou começar a abreviar aqui para a gente ganhar tempo. Então, o Edu, ele mentiu. Ele falou uma mentira porque nós sabemos que foi o Celso. O que o Juarez disse? Armando disse a verdade. Ó, o Armando disse a verdade. Então, o Juarez, ele disse a verdade. Realmente, o Armando disse a verdade. O que o Tarso disse? Celso mentiu. E se o Celso mentiu, ó, ele mentiu mesmo. Então, o Tarso disse a verdade. Beleza? Pronto. Fizemos com a letra B. Agora, nós vamos pegar a letra C. Nós vamos atribuir a culpa ao Edu. Então, na nossa cabeça agora, o culpado foi o Edu, certo? Então, o que acontece? O Armando disse, sou inocente. Ou seja, o Armando disse a verdade. Realmente não foi ele, nós sabemos que foi o Edu, certo? O que o Celso disse? Edu é culpado. Opa, então o Celso, ele falou a verdade. De fato, foi o Edu, beleza? O que o Edu disse? Tarso é culpado. Então nós sabemos que o Edu, ele mentiu. Porque nós sabemos que foi ele, certinho? Agora, o Juarez. O que o Juarez disse? O Armando disse a verdade. E vamos vir aqui, ó. O Armando, de fato, disse a verdade. Então, o Juarez também disse a verdade. Beleza? E por último, o Tarso. Tarso disse, Celso mentiu. Cadê o Celso? Na verdade, agora o Celso falou a verdade, ó. Então, o Tarso, ele mentiu. Beleza? Pronto. Vamos continuar. Agora nós vamos para a letra D. A letra D é quem? O Juarez. Na nossa cabeça agora, o culpado é o Juarez. O culpado é o Juarez. Então, o que o Armando disse? Sou inocente.
Ou seja, ele disse a verdade, uma vez que nós sabemos que o culpado é o Juarez. O que o Celso disse? Edu é culpado. Então, se ele fala que o Edu é culpado, mentira, porque nós sabemos que o culpado é o Juarez, beleza? O que o Edu disse? Tarso é culpado, ou seja, mentira, não foi o Tarso, foi o Juarez. O que o Juarez disse? Armando disse a verdade, e o Armando falou a verdade mesmo. Então, o Juarez também disse a verdade. E para finalizar, o que o Tarso disse? Celso mentiu. Então, por exemplo, cadê o Celso? Celso mentiu, verdade. De fato, ele mentiu. Então, o Tarso disse a verdade. Beleza? Vamos para a última alternativa. A última alternativa é a letra E. Então, agora, nós estamos partindo do princípio que o culpado foi o Tarso. Beleza? Então, vamos lá. O Armando disse, sou inocente. Verdade. Nós sabemos que foi o Tarso. Então, o Armando disse a verdade. O Celso disse, Edu é culpado. Então, se o Celso está falando que o Edu é culpado, então ele está mentindo, porque nós sabemos que foi o Tarso. O Edu disse, Tarso é culpado. Então, o Edu, ele disse a verdade, porque nós sabemos que foi ele mesmo. O Juarez, ele disse, Armando disse a verdade. Verdade. De fato, o Armando disse que não foi ele, realmente não foi ele, foi o Tarso. E o Tarso disse, Celso mentiu. Verdade. O Tarso falou a verdade, porque o Celso, de fato, ele falou mentira. Pronto. Você vai perceber que depois que você pegar a manha, você não vai precisar fazer tudo completinho. Mas como você ainda não sabe, eu estou fazendo completo para você entender. O que acontece? Primeira coisa, por que eu estou seguindo as alternativas? Porque pode acontecer já na letra A eu ter o culpado em mãos. E aí eu não vou precisar fazer com o resto. Se eu pegar de forma aleatória, pode acontecer de ser sempre a letra E ou a letra D, se for o caso, tá? Uma alternativa lá no final. Então, uma dica, siga a ordem das alternativas, porque pode acontecer de você já na letra A descobrir quem é o culpado. E aí você vai ganhar tempo na hora da prova. Agora, lembra que eu escrevi aqui, ó, pulo do gato. Tá vendo aqui? Ele está falando assim, ó, apenas um dos suspeitos mentiu. Deixa eu até mudar a cor aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um azul. Não, azul lá já tá azul, né? Vou pegar um alaranjado aqui, ó. Quando ele fala que apenas um suspeito mentiu, eu olho a primeira linha. Quando a gente analisou com o Armando, quantos suspeitos que mentiram? Ó, nós temos aqui o Armando que mentiu, o Celso que mentiu, o Edu que mentiu, o Juarez que mentiu. Então, nós tivemos 4 personagens que mentiram. Então, eu deduzo que não foi o Armando. Porque o problema... Deixa eu marcar aqui, ó. Cadê meu... Aqui. Porque eu mudei a cor. Então, não foi a letra A. O problema disse apenas um suspeito que mentiu. E na análise com o Armando, nós percebemos que 4 mentiram. Olha a letra B. Nós estamos agora fazendo análise com Celso. Aí, quantos personagens que mentiram? Nós temos aqui, ó, o Celso que mentiu, nós temos o Edu que mentiu. Então, nós temos 2 personagens que mentiram. Então, eu vou concluir que não foi o Celso, porque o problema fala que é apenas um que mentiu. E assim você vai fazendo. Quando você olha a letra E, o Tarso, nós temos apenas o Celso, tá aqui, ó, apenas o Celso que mentiu, tá certo? Sendo assim, ele obedece à regra do problema quando ele diz que apenas um dos suspeitos mentiu. Nesse caso, com certeza, foi o Tarso, deixa eu circular aqui, deixa eu fazer um X aqui, ó. Foi o Tarso que cometeu o nosso crime. Porque o problema está dizendo, na análise de cada suspeito, apenas um mentiu. E quando a gente fez isso com cada um, somente na análise do Tarso que nós tivemos um personagem que mentiu. Por isso, é o Tarso. Agora, por que eu tenho que fazer, por exemplo, direto a letra A, obedecendo às alternativas? Porque se fosse o Armando,
Eu já ia fazer a análise com ele e ia ter apenas um suspeito que mentiu. Então, a partir do momento, eu já poderia cancelar o problema e aí já ia falar que era o Armando, né? E nesse caso, por exemplo, vamos supor que não fosse o Armando, como não foi. No segundo personagem aqui, ó. Ai, fui mudar a cor, agora eu não consigo achar. Aqui, ó. No meu segundo personagem, eu já percebi que o Celso mentiu, já era o segundo personagem, eu não precisaria fazer o restante, porque o problema fala que é só um que mentiu. Então, eu já poderia abrir mão do resto, porque eu já saberia que não era o Armando. Tô falando essas dicas porque você ganha tempo na hora da prova, beleza? Bom, depois eu vou fazer mais questões sobre verdade e mentira, porque é muito interessante. Mas já tenha essa questão aí como modelo para você fazer exercícios, beleza? Tem questões que vai ser mais ou menos do mesmo nível, do mesmo padrão, e tem questões que vai ser muito mais fácil. Fechou? No mais, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!